E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, com a nossa amiga sumida Alexandra, Oi, gente. com o nosso amigo Bruno e com o estimado Padre Samuel. Ah, eu fico inchado. Vida longa e próspera, é isso? Direitos para os humanos e os inumanos. Com certeza. Fala- Inumanos nós temos muito. Inumanos, alguns até inomináveis. Imbrochável. Embroxados. Horríveis e outras coisas mais. Falando em direitos humanos, existe uma charge muito interessante, que é Jesus Cristo lá crucificado, dois guardas romanos conversando, um debochando. E aí, cadê os direitos humanos? Será que surgiu foi a partir daí? Bom, a convidada é ela, não. A pessoa não. Eu pego o gancho pra gente dar aí. Não é porque você também costuma ser defensor dos pobres e oprimidos, entendeu? Mas você... Pobres e oprimidos do Brasil não dependam de mim. Não me segue que eu tô perdido. Esse também. Eu acho que ali a gente tem uma visão sobre a dignidade humana. Esse é um trunfo do cristianismo. Quando o cristianismo introduz a ideia do ágape, de uma irmandade para além das relações sociais, quando Paulo diz, apesar de seus limites de compreensão, não há mais diferença entre homem livre ou escravo, judeu ou gentil, homem ou mulher, lógico, com os limites sociológicos e antropológicos do pensamento do apóstolo Paulo, já é um grande avanço. Você chamar uma mulher de irmã, de concidadã no mundo antigo, é um grande avanço. Tudo bem que ele fala um negócio lá do véu, aquela coisa que a mulher não pode falar na igreja, e dá umas derrapadas. Mas essa ideia de que ela é uma igual, isso já é um passo muito grande, considerando o mundo antigo. Né? No mundo greco-romano, as mulheres não são iguais. Então, sim, Jesus ele dá passos interessantes a nível de direitos humanos. Eu percebo isso também. E eu acredito muito que a gente tem não só na figura do cristianismo, mas especialmente o próprio Cristo, né? Lá na inspiração do Evangelho, quando diz, olha, sobre vida em abundância, em vida plena para todos, não para aquele, ou para o outro, ou para esse. A gente está falando, sim, sobre dignidade da pessoa humana, que é para toda a pessoa humana. Aí não entra aí no humana, né? Mas a gente está centrando sobre dignidade da pessoa humana, que é, assim, o princípio que depois vai tecer lá os marcos históricos, sociológicos, antropológicos, como a Declaração Universal dos Direitos E a Humanos. gente tem que lembrar que Jesus também foi vítima da falta de direitos humanos. Sim. Né? Ele foi um perseguido Certamente. político. Ele foi uma minoria. Certamente. E os direitos humanos vêm colocar todo mundo ali na mesma Certamente. balança. Oi, Davi, eu lembro que teve um negócio que me chamou muita atenção, assim, eu fiquei indignado, né, no desfile lá de carnaval, e aí pegaram lá e colocaram como um menino lá como sendo crucificado, né, crucificados de hoje e tudo verdade. mais, assim. Ele foi, tipo, minoria, né? Como assim? Pra mim eu tenho dificuldade de entender, assim, sabe? Porque pra mim é pintado dessa forma, mas eu não sei se eu tô muito certo disso. Aí o padre que vai ter que responder. Se ele foi Eu minoria ou não. Eu até não estava lá. respondi, meu querido, eu estudei retórica. Eu nunca respondo a uma pergunta hipotética com uma questão concreta. Devolve para ele. Vocês se virem, né? Aí... Olha, eu não... Por que ele foi? Ele foi pobre. Pobre. Em que nível que ele foi pobre? Enquanto nascer uma manjedoura, de fato, ele passou por uma condição ali de... Ser um trabalhador manual que identificava a pobreza. Até porque os ricos não trabalhavam de maneira manual. E não trabalham até hoje. Então, isso já o coloca numa posição aí bem inferior. Já não é classe Exatamente. C, já desceu. Já desceu. Né? Classe decadente. Ele decadente. Mas assim, eu entendo o ida de Cristo em direção aos necessitados. A abertura dele ao cego, ao coxo, Mas à acho que ele não hemorroísta. pertencia a esse grupo. Mas assim... Devolve pra ele a pergunta, porque na verdade, é isso que eu queria saber. Assim, você tá querendo colocar ele num grupo. Ou É não. isso? Não sei, ué. Porque assim... Ele está num grupo de O que seria essa excluídos. minoria aí? A lei vai nos ajudar. Eu acho muito que, por exemplo, quando a gente faz essa comparação, né, à luz do que foi o carnaval e aquele Cristo é uma representação. Então, é um campo simbólico de dizer, olha, ainda hoje, na conjuntura em que a gente vive, tantos outros continuam sendo crucificados, como naquela conjuntura, para aquela realidade social em que Cristo vivia, ele também foi.
Então, é sempre uma problemática, né, de levantar pontos, de trazer a discussão à tona, da gente pensar, falar assim, olha, quem são essas pessoas que na nossa atualidade vivem à margem? E Cristo também foi essa pessoa que andou à margem defendendo aqueles que estavam à margem, que não tinham direitos, que não viviam em dignidade por uma conjuntura política, por uma conjuntura que estabelece relações de poder. E ele virou a mesa dessas relações de poder para dizer, opa, peraí, como é que é esse negócio, né? Mas eu acho que, pelo menos meu entendimento, assim, um dos motivos que os judeus ficaram bolados com ele é que esperavam justamente que o Messias ungido fosse um libertador político e Cristo não foi. Na verdade, o contrário, né? Mas pode concluir seu Não, concluí, pode falar. Por que eu tô Mas depois que dizendo tem uma coisa cortada, na verdade, agora vai concluir. porque, na verdade, para o judaísmo, isso quer dizer assim, como libertador político, tinha essa expectativa de um Messias, mas não político no sentido daquilo que a gente contemporaneamente entende, no sentido de uma luta de classes, ou no sentido de uma revisão desse modelo atual, mas de descer o reino aqui. O que eu quero dizer? Quando o fariseu tem a expectativa na ressurreição, ele não está esperando que o Messias vai ajudar a ter categorias sociológicas e políticas, mas está esperando que alguma coisa venha do céu pronta. E Jesus vai numa outra perspectiva. Ele mostra que, na verdade, tem que ter um quê de insubordinação da nossa parte, né? Ele começa a fazer questionamentos muito interessantes sobre o porquê, até dentro da religião. Daí a revolução. Porque a lei mandava apedrejar uma mulher em adultério. E aí Jesus se coloca do lado dessa mulher em adultério e diz que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então aí por si só já há uma subversão do direito, tal como ele era entendido. Não vou dizer que é um revolucionário che-guevarista, não é o caso. Mas que ele, de fato, coloca em xeque a própria estrutura do Antigo Testamento. Quando ele coloca uma questão como essa, assim, colocasse Jesus assim, juntinho com Deus no Antigo Testamento, Deus vai falar, traz um enxofre aqui, queima esse negócio aí. Que começa assim, hein? Ironicamente, lógico que eu estou querendo dizer, mas sim, Jesus já começa ali a dar bases para a gente pensar em categorias religiosas sociopolíticas. Não estou dizendo que ele era marxista e nem que ele seria a favor de uma luta de classes, mas que ele questiona profundamente as relações políticas, sociais, econômicas, religiosas e como elas se intercruzam, e isso depois vai para a boca de Marx, com certeza. Absolutamente. Isso aí é uma análise rasa, dá para você ver isso claramente. Agora, eu lembro muito de estudar um pouquinho sobre filósofos e Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que luxo! Não, só quando precisei fazer Enem. Isso é Depois coisa de elite, hein? Só para redação do Enem, depois disso nunca mais. Eu lembro lá que a gente citava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, REG, não sei o quê. Aí você fazia uma receita de bolo e redação do Enem. Mas assim, quando surgiu essa declaração e, digamos, qual a definição padrão? Deixa eu só para fazer uma isso? brincadeira. Surgiu para defender Israel. Deixa ela falar. Já soltaram um vídeo esses dias criticando. Vamos acabar com esse programa, hein? Entendeu? Surgiu para defender Israel dos turcos, otomanos, sarracenos, dos árabes, hereges. Mas a gente tem germe Deixa ela falar. passado, né? É claro que sim, né? Eu Mas acho deixa ela que falar. A disputa da linguagem, né, assim, do lugar de fala, ele sempre vai existir. E quando a gente pensa numa conjuntura da Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente está dizendo que aconteceu em 1948 num contexto pós-guerra. Né? Então, antes disso, a gente tem ali formação das Nações Unidas. Por quê? Por causa de um contexto de caos. Né? Dali a gente já dizia, na verdade, há muito tempo, Conflito bélico mundial, né? Essa humanidade não é tão legalzinha assim, as relações não são fáceis, né? A convivência social, ela não está dada, ela é complexa, ela é dinâmica. Então, às vezes, a gente parte de um pressuposto, de uma análise pronta, uma analogia pronta, e não é tão simples assim, né? A que a gente pensar nessa fusão de muitos diálogos, de muitos encontros. Então, assim, num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, existe um temor mundial por uma terceira guerra, né? De armamento bélico, de um processo de caos, de muita morte. Que né? levaria a guerra, ao fim do mundo. O fim do mundo. Sim, Levaria ao armamento fim do bélico era Falaremos adiante. essa possibilidade. Então, assim, existe essa convenção que acontece, né? A Conferência de São Francisco é em 45, a gente tem organizações das Nações Unidas, então a gente pensar um poder paralelo acima das nações, do poder de cada Estado em si, que faça convenções, que proponha tratados. Quais são as necessidades mínimas que são invioláveis para a existência da vida humana?
para a dignidade humana. Quer dizer, E aí, temos um caos, onde é que está o nosso mínimo consenso? Mínimo a gente crê consenso. em várias coisas, somos E várias pode. nações. E tudo mas bem. Ótimo, mas qual que é o mínimo? E Isso tudo aqui bem. é sine qua non, né? E sine qua non. O que não pode ser inviolado de jeito nenhum? E aí surge, então, esses 30 artigos lá, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com uma série de prerrogativas em um contexto, a gente não pode esquecer, liberal e burguês. A gente não está falando de um contexto socialista, comunista, não, um contexto liberal e burguês que tenta, né, estabelecer mínimos. Quais são os mínimos sociais de respeito à vida? Encabeçado E aí, por nações imperialistas. imperialismo, né? muito importante dizer isso Por também. novas potências mundiais, né? Que são signatárias. Aí é claro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é exemplarmente cumprida? Claro que não. Não, o imperialista ainda tem pena de morte em muitos países. E ele é signatário da declaração. Inclusive o país que foi. Porque parece que o texto foi feito pela Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. E o texto é dela, dos 30 artigos. Exatamente. Exatamente. E o país onde. Mas você queria que tivesse feito o quê? Por Nikita Khrushchev? Porque- Ei, na Rússia, é isso que você vê, queria? até os Comunista. Estados Unidos Tem pena de morte. tem pena de morte. Tem, e aí a gente vê, por exemplo, questões como a China, a Arábia Saudita ainda são signatários. O Brasil foi um dos primeiros signatários, né, da declaração, mas aí a gente pensar assim, olha, uma Constituição Mundial. Do mesmo jeito que a gente tem Carta Magna, né, Constituição Brasileira, que aí vai destrinchar quais são os direitos, né? A filósofa Hannah Arendt, por exemplo, ela diz que o primeiro direito é essa noção básica a ter direitos, né? A gente pensar, olha, quais são esses consensos que protegem a vida, sem os quais a gente não pode abrir mão. E aí a declaração ela tem uma lógica também de fraternidade, de paz mundial, de justiça. Vamos pensar, então, formas em que a gente consiga conviver com toda a dinamicidade, a capilaridade de um mundo polarizado já naquele tempo, mas que seja possível também a gente estabelecer regras que preservem a vida, E que preservem a harmonia. E por que você acha que não deu certo? Porque agora hoje em dia uma declaração da ONU não serve pra nada, né? Você viu, o Brasil ficou em outubro lá, tentou fazer uma declaração, aí foi vedada pela Rússia. Aí eu fiquei sabendo depois que, na última que saiu agora, que foi um consenso que não disse nada para nada, falaram que os Estados Unidos, pelo amor de Deus, não veta esse negócio aí. A ONU falhou, né? Eu acredito Invadiu o que... Afeganistão, Iraque, não vou falar os outros não, porque esse povo manda bomba. Exatamente. Mas eles estão invadindo algum lugar lá. Olha o perigo aí. Mas eu acho engraçado quando você está falando aí da falha da ONU, né? A ONU também foi um órgão pós-guerra que, na verdade, foi a recriação da Liga das Nações, que foi um órgão após a Primeira Guerra Mundial. Que gerou muito ressentimento, que acabou causando a Exatamente. segunda. É uma atualização, né? A ONU uma surge como uma atualização da Liga das Nações. Mas a gente pensar nisso, assim, por que deu errado? Gente, porque o ser humano, né? É esquisito. A gente é Armadilha de si estranho, mesmo, né? dentro da Flyer O Family. tempo inteiro, né? Como é que a gente, às vezes, tem uma existência que é tão complexa? Então, assim, eu acho que tem muitos acertos, né? A gente tem mínimos sociais garantidos, inclusive por essa legislação, que são reais, que estão na pauta, estão na ordem do dia a dia, estão na ordem do nosso dia a dia. Por que eu posso professar a minha fé? Por que eu posso ir e vir? Por que eu tenho direito a trabalhar, a vida, a liberdade de expressão, a ter a minha opinião, a ter nacionalidade? É graças a essa legislação, né? Por que hoje Então, nem tudo deu errado. Nem tudo. Na prática, a gente pudesse dizer, por exemplo, uma questão da ordem do dia, né? Por que uma criança ela não pode estar fora da escola? Porque essa declaração, um tempo, não importa que lá na África a concepção de educação e de formação humana seja outra. Todas as crianças precisam estar na escola. Independente que você, na sua liberdade individual de pai, escolha a melhor forma de educação. Ela não pode estar fora. Então, a gente sempre vai lidar, assim, o limite do direito. O direito existe até aqui, até onde não afronte, né? A tolerância não seja aquilo que limita a possibilidade da vida humana. Que é o que está na Constituição dos Estados Unidos. Você acabou de falar, né? Mas como eu disse. Que acontece? Mas quem foi a redatora da coisa? É Eleanor Roosevelt. Eu estou ironizando justamente isso, né? Como é muito curioso, muito interessante. Nossa, a gente tem dilemas, tem problemas, tem situações, né? Por causa da dinamicidade do que é ser humano. Né? Interesses. Por exemplo, quando a gente fala de guerra. A guerra é pela guerra? Não, a gente está falando de limpeza étnica. A gente está falando de interesses econômicos. De gente que lucra com venda de arma. Que lucra muito
muito com a venda de armas. Então, quando a gente estava conversando, né, sobre o poder da polícia. É claro que a necessidade de segurança pública, ela é real e ela é um direito humano, né, que deveria ser garantido a todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo aparato estatal hoje que é responsável por parte da milícia. Organizada, pensada, planejada e que gera lucro, né? Então a morte gera lucro. Então assim, a gente está sempre numa dualidade, né? Então o mesmo elemento que às vezes gera vida, ele gera também plenas discussões. Será então que a gente tem que chegar à conclusão no século XXI de que nós somos naturalmente irracionais? Aí chegando a essa conclusão, né, para citar os clássicos, né? Quis custodiae ipsos custodes. Quem vai guardar os guardiões? Porque a igreja não deu conta. Porque a ONU não deu conta, o comunismo não deu conta. Quem é que vai dar conta? Nós estamos na mão de quem? É uma utopia você imaginar também que você vai ter as coisas igual ele falou, né? Se você considera que a humanidade está corrompida, está decaída... Mas sempre foi, eu acho. Não é só você, não. Schopenhauer, ele tanta gente também inteligente. Desde o mais que momento nós. em que Adão pecou, né? Assim, o Adão enquanto a humanidade, né? Ou que começou a propriedade privada. Pra citar Marcos. Mas... Brincando. Me bate não, hein? Eu sou sacerdote do Altíssimo. Vai lá, vai continuar. Quando você considera isso, não adianta você criar qualquer teoria e imaginar que você vai conseguir alcançar uma perfeição nas questões materiais terrenas, né? Porque sempre vai ter um corrompimento daquela sua ideia utópica. É óbvio, evidente que deve-se pensar, discutir e caminhar para lutar cada vez mais, conquistar esses direitos e fazer com que as coisas andem certo. Mas... e também não ser pessimista, né? Igual você falou assim, então se colocar um policial para defesa gera milícia, então eu vou deixar de colocar policial. De jeito Também nenhum. não faz sentido. Mas aí eu te colocaria... A segurança pública, ela é necessária. Mas eu faria... Ela é um direito. Mas eu faria... Erros, tem muitas falhas, precisa de muitos aprimoramentos, como diria ela, não dá pra jogar Mas eu faria fora pergunta... com a água do banho, né? Exatamente. Isso é fala de comunista. Ele vai pegar no meu pé, eu estou sentindo. E como não ser pessimista, hein? Eu não consigo, assim, abstraindo o lugar do padre. É lógico, como padre, o reino dos céus, Jesus vai voltar. Maravilha, eu creio nisso, eu vendo esse produto. Agora, como não ser pessimista? Porque todas as narrativas, todas as utopias, tudo falhou. Eu acho que hoje o que a gente tem nas redes sociais, desculpa, gente, Desde o Jardim do Éden, né? entendeu? Tudo falhou. Então, eu acho que hoje a nossa crise enquanto ser humano é que nós não encontramos nenhum modelo, nenhuma referência que tenha conseguido resguardar aquilo que se propôs. Todo mundo terminou, no fim, com espada, com cruz ou com fuzil. Todo mundo. Eu concordo com o ponto de vista, mas eu penso muito, por exemplo, particularmente, eu sou extremamente otimista. Eu sou defensora de direitos humanos e eu acredito muito, porque é polêmico quando a gente diz que direitos humanos defende A ou B. Mas se a gente entende um pouco mais quais são os direitos humanos, todos eles, que todos nós, em qualquer nação, né, em qualquer lugar, gozamos desses direitos, naturalmente. Então não é alguém, não é um Estado, não é uma nação, é uma condição inerente à existência humana. Mas aí eu te faria a provocação, né? Sim. O homem contemporâneo, o indivíduo contemporâneo, já não acredita mais no natural e no inerente. Acho que esse é o problema. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou citar um exemplo mais claro. Se eu vejo hoje um debate de esquerda, alguma coisa mais progressista. Por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil na época que o presidente da República era o B, né, para não citar, Bzinho. Na época era. O pessoal de esquerda dizia, não, isso é um absurdo, é contra a vida, aquela coisa toda. Mas eu pergunto assim, se nós hoje não acreditamos que há uma fundamentação transcendente para o Estado, se nós hoje não acreditamos que há princípios e valores que são desde sempre... Por que o outro não tem direito de matar de acordo com a sua força, com o seu poderio? Quem é que garante? Porque o que eu quero dizer, em última instância? É que me parece que muitos debates... Aqui eu estou sendo cínico e é um pensador, tá? Muitos dos debates da esquerda e progressistas são filhos bastardos do cristianismo. Porque se não tem Deus, se não tem direito natural, se as coisas não são essência, mas existência, para citar Sartre, Beauvoir e por aí vai, por que eu não posso fazer o que me dá na telha? Quem é que vai ser o guardião?
Então, eu acho que é aí que é o problema, porque é por isso que eu falo que às vezes o relativismo ele é até a página 3. Porque é um relativismo com base em pressupostos cristãos e transcendentes. Porque para ser ateu, relativista, pessimista, no sentido absoluto, tem que ter muita força. Não pode dar porrada na mesa. É verdade. E Padre. você está podando ele? Ele não tem o direito de bater na Vocês mesa? Eu não tô entendem? entendendo. Sim. Isso é uma questão Sim. fundamental. Porque você, por exemplo... Mas aí você avançou no debate, foi lá pra estratosfera, assim. Se a gente Não, pe- Ale, mas isso tá no nosso TikTok, tá no nosso WhatsApp. Quando hoje eu vejo a geração lá, alfa... é verdade, né? no claro. mundo líquido, porque a gente vai traduzindo até a gente ficar na superficialidade. Mas pensando nisso, olha, quando eu ouço isso, eu penso, opa, então não tem saída. Não há onde a gente chegue. Mas é isso que eu tô dizendo, que é onde nós estamos. É por isso que as pessoas estão se Quais matando, são tem os ansiedade. guardiões? Mas quando eu penso na matéria, na existência hoje, como as coisas fluem, aí eu tô pensando em um contexto, eu tô pensando numa realidade brasileira, eu tô pensando na minha atuação cotidiana, eu tô pensando como eu articulo, Mas vai à por página exemplo. 3. Aí tá Tô Tô te falando, você foi além. Mas Vai eu tô pra dizendo três, que eu pra acho que, quatro. porque eu acho que é o que subjaz hoje, porque se eu não tiver um árbitro, Sim. que em alguns momentos foi ou o dogmatismo cristão, ou foi o comunismo, ou foi a ideia do progresso, enfim, o nome que quiser. Se eu não tiver isso, não tem árbitro, e aí tudo vale, ué. Me dê um motivo, se não um acordo cínico temporário, para poder dizer que eu não posso matar alguém. E é em todas as áreas, tá? Nós não vamos entrar nisso aqui, porque é um debate Sim. mais amplo, mas eu estou dizendo desde a eutanásia até o assassinato do traficante, até o aborto. Quem é que vai dizer que uma dessas coisas é boa ou é ruim? Se não tem igreja, se não tem Estado, se não tem filosofia, se não tem narrativa universal, onde é que está o critério? não tem. Na interpretação. Aí que eu acho que é o problema. Porque aí você tem uma Constituição. Mas uma Constituição não é temporária, ela não é constituída, ela não é natural. Sim, pensando a longo prazo, é um dilema. Que eu- Dilema é ético, claro. moral, sociológico. É por isso que eu acho que a ONU falhou. É por isso que eu acho que a ONU falhou, com porque muitas ela não perguntas. consegue mais colocar na mesa quem é que vai ser o árbitro. Aí eu colocaria 2 filósofos aqui. Mas acho que- Muito cinismo. Já dou a palavra rapidinho. Primeiro, seria Marx. Ele, se tivesse vídeo, eu avisei. A questão é sempre quem paga mais. Sim. Quem paga mais escreve a emenda. Simples. E Nietzsche diria, o critério é a afirmação da vida. O que servir à vida, ótimo. O que não servir à vida, ignora, porque não é valor e não é bem. Só consigo ver algo razoável, embora acho que os dois eram loucos, né? Mas enfim, de santo e de louco todo mundo tem um pouco. Minha avó dizia que o louco perde tudo, menos a razão. Exatamente. E é os únicos dois que eu acho que vejo faz sentido. Com todo o cinismo, com todo o ateísmo deles, eles chegaram, acho que, a conclusões contemporâneas, né? Eu não quero terminar isso de uma maneira pessimista, não. Nossa, agora Nós temos que elevar, gente. É audiência. Os direitos humanos. Peraí. Não, mas né? eu acho que querendo ou não querendo, né? Quando a gente parte para um debate, é sempre isso, assim, a gente tem que pensar de A a Z, quais são as possibilidades, quais são os discursos, a quem interessa, né? Mas quando a gente pensa na materialidade, ela também nos serve a um tempo, a uma conjuntura. A ONU de 48 não é a ONU que se estabelece agora. Inclusive, as relações não são também as mesmas, né? E alguns desses pressupostos, eles vão sendo amarrados pelo Estado, né? Pelos Estados, nesse caso, a gente pensando numa convenção que é mundial, ela não é de um país especificamente, para a gente dizer, olha, aqui é o limite da ação humana, da possibilidade da violação de um direito, da necessidade, da existência. Então, eu fico pensando assim, a gente vai criando diversos aparatos na tentativa de controle. Esse controle, de fato, existe? Não sei. Né? Se a gente for para a página 3, eu diria que não. Realmente não. Mas pensando tem aqui nenhum na árbitro página... final, né? Não temos. Então você diria que, na Se a verdade, gente tirar questão... todos esses árbitros, todos os guardiões, não temos. Entendi. Né? Então Se a você gente diria não- que, na verdade, sua resposta foi muito nietzschiana. Quer dizer, é o É. agora, Sim. o que a gente consegue de Sim. consenso aqui nesse momento. né? Nesse momento. Até porque as relações, elas são fluidas, elas mudam, a conjuntura muda, o pensamento muda. Eu te faria a provocação de que acho que a resposta foi fantástica, quero destacar isso, né? Mas isso serve muito porque você é cristã. É. Porque se você tivesse no lugar do ateísmo, eu acho que se sustentar essa argumentação seria... Porque você já tem um pressuposto. Sim. Vamos imaginar que você não gosta do Papa, que Sim. você não gosta daquela coisa toda. Você tem uma noção de amor aí dentro de você, entendeu? De Claro. direito, de igualdade, Claro. que pulsa. Dá pra ver quando você fala. Mas tira isso.
Sim, não Tira a tem- sua herança não tem, cristã católica. Tirou o valor. E tira porrada e bomba. Tirou o valor. Mas eu acho que é sobre isso, porque Entendi. cada um de nós, quando a gente fala, quando a gente dialoga sobre o tema, a gente tá partindo de um lugar. Isso. Que lugar que é esse meu? Isso. É o meu lugar de fala, daquilo Ótimo. que eu acredito, dos meus valores, de Isso como eu mesmo. enxergo, a lente que eu olho pro mundo, né? Então, não tem como fugir disso. Não Se tem como tirar partir isso, de um ponto, né? É. Todo ponto de vista é a vista de um É a ponto, vista né? de um ponto, Né, Leonardo sempre. Boff? Mas é. Frei Eu Beto. tô sentindo. É herege. Aí, Palestino. se a gente pensar na prática, realmente, eu vou ver Os palestinos não são hereges. grandes alcances que a gente tem por causa de direitos humanos. É. Que nos permitem estar aqui, inclusive. Opa, não pode bater. Não pode. Quando você falou, por exemplo, que os direitos humanos surgiram após a Segunda Guerra, não sei o quê, então, assim, não foi de uma forma natural. Foi para, digamos, não foi. preservar assim, direitos construídos ao longo do tempo, né? Agora, quando você pensa, por exemplo, os direitos humanos no Brasil não são os mesmos lá dos países que estão em guerra, por exemplo. É uma questão sensacional, porque, na verdade, cada país, né, cada nação, ele vai também, a partir do seu contexto, interpretar uma declaração que é universal, né? Então, por exemplo, nenhum deles, né, assim, talvez tenha, mas, grosso modo, nenhum deles segue, né, todos os 30 artigos. É isso que eu ia perguntar. Se alguém não assinou, tipo, eu não concordo com isso, não vou assinar. Sei lá. Eu acho que sim, mas eu acho que tem uma questão hoje que é da lógica da ONU de funcionamento, que é, para você ser signatário, ser um membro participante, é preciso que você aceite. Então, assim, os interesses, eles não são só pela garantia do direito, né? Vamos ser honestos. Não é pela manutenção e pela dignidade da vida. Ok, isso é um alcance, mas a intenção não é que essa. tem mais bomba. Exatamente. Se você tem bomba, você tá no conselho Então- permanente. Então, vamos propor um diálogo que nos permita fazer acordos. E aí, pensando, às vezes, também tem contexto como de guerra, né? Não é só o contexto da Segunda Guerra. Antes disso, né? Revolução Francesa, Iluminismo, Revolução Russa, Revolução Americana. Já Na antiguidade já se falava já sobre se igualdade trazia, entre cidadãos. fraternidade, né? Essa lógica da gente recuperar consensos de possibilidades humanas, assim. Então, acho que é por aí. Respondeu? Ele nem sabe quem perguntou. No Brasil. Então vamos falar de Brasil. Porque na verdade eu tava pensando. Vamos falar de Brasil. Tudo bem. É universal. É universal. Não, é católica. Igreja católica, apostólica, É romana. universal. Não somos universal. Não, você trabalha pra esse programa aqui, meu irmão. Você tem que dar audiência pra isso aqui, ué. Depende quem dá mais dinheiro. Aqui não! Vamos colocar uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, não, que é concorrência. Nossa Senhora da Piedade aqui no próximo Acabaram programa. de falar que o negócio que governa é a economia. Vamos colocar uma piedade aqui na próxima semana. Cadê meus direitos? Aqui tem um muçulmano, aqui tem um protestante. O que é isso aqui? Sabe? Mas vai com Programa briga, porque é católico. meu amigo, minha Não, Deus não. Respeite isso aqui, isso é um programa católico. Que é isso? Treinadinho, ensaiado. Mas, por exemplo, com essa questão, primeiro, da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia sofreu algumas sanções. A ONU tem a ver com isso ou não tem a ver com isso? Tem, porque a ONU sempre vai estar na dimensão diplomática, né? De reestabelecer a paz. Então, todos os conflitos, eles vão ter intervenção da ONU, mas não só da ONU, né? É polêmico, assim. Isso é uma questão de relativismo cultural, né? Porque o direito, ele se impõe como uma medida de garantia extrema da vida. Não há nada que se viole isso. Mas a gente tem que entender também que existe uma cultura, existe uma identidade de cada país. As relações internacionais, elas são formadas dentro de cada contexto sociopolítico, geográfico, Eu não quero defender o territorial. Putin, não. Se bem que o Putin é tipo Pilatos e Herodes, né? Aliás, é tipo o caso que aconteceu com Jesus, né? Ele une Pilatos e Herodes. Bolsonaro e Lula pró-Putin é uma coisa muito interessante no Brasil. É uma jabuticaba mesmo. Mas o medo dos russos, por exemplo, com aquela área ali, é porque por ali sempre vieram as invasões, né? Desde Guilherme, Conquistador, Napoleão Bonaparte e Hitler, todo mundo tenta entrar por ali. Então a ideia de proteger aquele espaço, de não deixar a OTAN fungando no cangote deles, tem uma razão de ser. Não estou legitimando ditador, pelo amor de Deus. Mas, do ponto de vista de uma preocupação estratégica e política, ele tem muita razão de não querer a OTAN ali. É claro, é. Todo mundo sempre entrou por ali. Então, daí você vê quanto que é E complexo. ele já fez parte do Império, complexo. do É claro. Império Russo. Ali é um Sim. lugar, é um dos Eles lugares entendem mais aquilo, férteis da Europa. Eles entendem aquilo como a grande Rússia. Exatamente. A faixa de Gaza não é diferente. É. Né? Agora, a guerra brasileira também não. Né? Quando a gente fala da grande guerra que mata tanto quanto guerras internacionais. E tá não, matando contexto gente tão do nosso diferente. lado, na nossa frente, os nossos. Trincheira todo ali, ó. dia.
Então, por exemplo, essa questão quando a gente fala de guerra, a gente tem a possibilidade de repatriar, de discutir um tema tão atual como é dos refugiados, né? A impossibilidade de se manter ali no seu contexto de vida, no seu território, na sua nação e precisar ir para outro país, mudar de vida completamente, abandonar sua cultura, seu povo, suas raízes e ir para um outro espaço. É a violência da violência, né? Esse que é o problema. É uma violação. Isso que você fala é curioso. Assim, eu entendo essas questões quando você olha para o Brasil, mas igual o Marcos questionou quando, tipo assim, em outros lugares, como é que funciona? Porque se você for ver, também o Brasil recebe muitos refugiados e abriga muitas pessoas, né? Sim. Porque são problemas idênticos, então, será? O que o refugiado brasileiro que vai para outro lugar sofre é o mesmo que o outro também sofre e vem para o Brasil? O venezuelano? Eu não sei. O Brasil acolhe, né? Eu não sei. Eu acho que o Brasil tem essa dimensão, às vezes, muito patriota, muito de tentar um diálogo, dessa possibilidade, assim, sabe? Mesmo sendo, mesmo sendo um anão diplomático. Exatamente. Não esqueçamos, não esqueçamos. Mas eu acho que isso não sei se tem uma resposta. A gente precisaria, eu acredito, de aprofundar muito. Mas, por exemplo, a questão dos venezuelanos, como você citou, hoje ela é uma realidade. Né? A impossibilidade da vida. E aí, quando a gente fala assim também, será mesmo, né, que uma nação é esse lugar que fecha os olhos e não é que ela não tem que se preocupar com seus próprios problemas e dilemas e insoluções, mas será que é mesmo esse lugar de dar as costas à vida humana, a violação extrema da impossibilidade de que o outro exista na fronteira, naquilo que é limite? Né? E eu acho que hoje o Brasil faz muito isso. Mas para a gente pesquisar se são os mesmos dilemas, não sei. Hoje, Você acha que o quase... Brasil nega isso? Acho que não, acho que ele atende, tá, ele sim. abre as portas. E eu penso que tem que Inclusive, abrir. muitos Eu dos penso que meus tem que abrir. atendimentos hoje eu atendo muitas Eu penso que a nossa pessoas natureza só venezuelanas. manda falar assim, chega aí, pô. Acho que não é tão profundo assim. Mas eu Porque quero foi fazer... assim na Primeira Guerra, foi assim na Segunda Guerra, Mas eu foi quero fazer assim uma na Grande Mas problematização. muitos países fecham as Eu portas. quero fazer uma problematização que ela é preconceituosa, mas eu preciso fazer o Ai, contraponto. todo mundo. Do ponto de vista de que você Será? também gera desequilíbrios sociais Sim. profundos quando você recebe Sim. pessoas de outros lugares. Sim. Né? Sim. Nós não podemos ser, não que estejamos, né? Sim. Mas não podemos ser cínicos. Não, ao a ponto gente não disso. pode ser hipócrita, mas eu É. acho que, por exemplo, minimamente, como é que o Estado brasileiro se organiza politicamente, publicamente? Política não é uma política partidária, tá, gente? Política no sentido Aristotélico, né? Exatamente, da polis, de tudo aquilo que é necessário que se faça. Não é Sentido bonito. impensado, né? Não é impensado, porque esse refugiado chega aqui e aí ele vai ter um tempo, um período, não para mudança de nacionalidade, mas para que ele assuma a nacionalidade daquele país onde ele se encontra. Então, assim, não é desorganizado, não é desbandeirado. É óbvio que a gente tem questões. Por exemplo, se a gente for lá para o norte do Brasil, né? Esse tempo em que a gente teve uma grande migração de venezuelanos foi o caos. Foi o caos em termos de economia, em termos de conjuntura social, de relações, de como receber essas pessoas. Mas o Estado houveram brasileiro... conflitos, inclusive, Conflitos, né? inúmeros. Conflitos. Inúmeros, muita gente achando, né, que, gente, meu Deus, vai instalar uma guerra no Brasil por causa do recebimento de refugiados. E, na verdade, aí também é um recorte. Na minha experiência, o Estado brasileiro ele tem conseguido organizar políticas públicas para a imigração. Pode concluir. Que são 100% assertivas? Não, mas que têm trazido possibilidade de diálogo, possibilidade de acolhida. Em Minas Gerais, a gente tem uma grande comunidade venezuelana Síria. que hoje está aqui. Síria. Síria. E aí, por exemplo, em Minas Gerais, a gente atende muito venezuelano. Quando a gente conversa com essas pessoas, faz muito sentido que elas estejam aqui, que elas tenham possibilidade de recriar a vida. Né? E não é só isso, né? Se a gente pensa, por exemplo, tratamento... Aí eu vou viajar para outro espaço. Tratamento do SUS hoje. A possibilidade de um tratamento oncológico, assertivo, gratuito, é garantia de direitos humanos. Isso se traduziu como? Na Constituição do que é o SUS hoje. Mas onde está a raiz? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A possibilidade de uma cirurgia eletiva, isso está em todas as áreas, né? Então, quando a gente pensa no direito não violado, né, na inviolabilidade desse direito, a gente está dizendo, por exemplo, numa questão da violência contra a mulher. Pode ser que em determinado país uma mulher é submissa e na cultura é aquele papel que ela desempenha e tudo bem. Mas é inaceitável que ela viva a subjugação da morte. Ou da Que ela castração. seja da castração, que ela seja Os assassinada. direitos humanos vêm trazer pelo menos essa discussão para muitos países. Então, vem colocar um Porque limite. há o desdobramento
limite. Né, nessa questão, assim, os direitos humanos têm os seus desdobramentos. Os desdobramentos para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para os deficientes para as pessoas com físicos. deficiência. E vem trazer também... Para a comunidade LGBT. Pode não ser deliberativo, né? Aquela Mas eu coisa vejo isso, impossível, por mas exemplo, vem trazer no esse Brasil, debate. né? Hã? O Brasil tem esse cuidado. Não Não que os funcione. outros também. Não tô dizendo das mulheres, das crianças, dos Não, acho que idosos. isso é mundial. É mundial. Mundial, por exemplo, a ONU, ela tá em Exceto onde se vende diversos países. petróleo. É isso que eu ia dizer. Aí que eu entendeu? queria colocar. Aí que eu queria colocar. Com seus dilemas, com seus dilemas. Aí que eu em queria cada- colocar, voltando ao Marx, que o Marx não entendia nada de religião, não entendia nada de alma humana, mas ele entendia de relações. O que me parece é que sempre o que conta é isso aqui, ó, direitos humanos. Isso aqui, ó. Porque pensa bem, olha o Brasil, por exemplo. Pensem, quando é que nós começamos a nos preocupar com essas pautas mais ligadas a costumes, a princípios e por aí vai? Quando a gente começa a ter recessão econômica. E quando estava todo mundo bem, comprando carro, cartão de crédito, ninguém estava nem preocupado com família, não sei o que, aquela coisa toda. Coincide, isso não é à toa. Marx tinha muita razão nessa perspectiva. Quando você vê que, na verdade, as relações elas se organizam e desorganizam a partir de valor. Quando isso aqui entra, se tem petróleo, se tem dinheiro, da FIFA ao Papa, tudo se desorganiza. Eu também acredito, e o pensamento marxista traz muito isso, né? Da mais-valia, dessas relações. Mas eu também acredito que a gente... Não vai falar mal do Marx, não, que ele vai pular da cadeira. Ixi, eu pulo junto. Vamos pular os dois. Brincadeira, eu pulo junto. Mas brincadeiras à parte, eu acredito muito também que minimamente a gente vai estabelecendo algumas garantias e que são pautas de minoria também, né? Para a gente falar disso com muita profundidade, a gente tinha que ter que estudar o processo de redemocratização brasileira, né? O que é a Constituição eu brasileira. queria continuar na minha provocação, não quero te sair daqui, claro. tirar daqui pessimista, não converter no pessimismo, não. Não, Mas jamais. geralmente as pautas de minorias, elas só entram em voga quando costuma isso aqui. Eu Por que acredito. hoje no Brasil, por exemplo, não estou querendo dizer que haja... Não haja pessoa que genuinamente pensa nisso, sobretudo no caso dessa população que sofre muito, que é no caso dos LGBTQIA+. Agora, é interessante quando se torna lucrativo, né? Quantos milhões, bilhões circulam numa parada gay? Mas acho que aí a gente volta para a essência da existência humana, assim, né? De um paradoxo humano, assim, né? Que é sempre o melhor proveito. Como tirar lucro de tudo, de todas as hipóteses. Mas sempre de vai ter todas as gente para querer coisas. tirar lucro de qualquer coisa. E isso não invalida o Não valor invalida. do O direito. que a gente tem que avaliar Não, também, valida. gente, é a essência da coisa. Porque se a gente for pensar assim, os direitos humanos Ah, foram encabeçados por potências imperialistas Eu e tudo fico mais. acho muito engraçado fazendo um adendo quando a ala mais progressista é a esquerda fala de direito, de essência, de natureza, de dignidade. Eu fico assim. E se a gente for retirar a essência de tudo, a gente volta para a época da barbárie. Que nós nunca saímos dela, né, Mas a basicamente. igreja avisou, e agora fala, o importa não é ser e existir, aí você se ferra. Mas, mal ou bem, a igreja você já tem falou. uma carta que dá a luz, nem que seja para discussões, para a gente poder, pelo menos, dar um passo maior que Em o falso. homo habilis lá de trás. Que A mulher sapiens. a mulher sapiens. A mulher sapiens saúde da mão de Eu obra. acho também que a gente não pode simplesmente sair invalidando tudo porque é lucro. Infelizmente, vai ter gente Mas que vai tirar aí lucro que eu de falo, tudo. é isso que eu tô problematizando. Eu tô aqui o tempo todo indo e voltando, problematizando. É uma questão. Sem Entende-se, então, a preocupação da igreja com certo relativismo. Mas- Porque o relativismo é auto-implosivo. Chega uma hora, se tudo vale... Não estou querendo dizer que a igreja está correta, aqui é o pensador, é o filósofo. Que tudo vale, de que nós não temos um naturalismo, que você não nasce uma coisa, que você se torna... Quem é que vai legitimar isso? Aí depois explode a casa inteira, não pode reclamar, ué. Destruiu a base da casa, como é que a parede vai ficar em pé? Constrói outra. Constrói outra casa. Revolucionário. Constrói outra casa e tá tudo certo. Se a gente não... se a gente Destrua esse... Referência da propriedade do Estado. Hã? Invadida do vizinho, porque se for a minha, A né? gente tem que construir. Como eu falei, a gente não pode também ter um parque. pensamento comunista. pessimista sobre tudo. E Senão eu acho- a gente vai ficar numa depressão eterna. A gente Eu tem que acho- pensar que alguma coisa nesta merda que a gente vive, perdão, neste vale de lágrimas que a gente vive, vai levar a gente pra algum lugar. Não é possível. Que vida ridícula, que vida miserável. eu acho Nada tem sentido. Não, gente, pelo amor de
de Deus, não pode pensar também não. É isso. O que as pessoas vão pensar de nós? O que as pessoas vão pensar de nós? Eu acho que minimamente também a gente vai reconstruindo padrões de sociabilidade. A gente tem muitas perdas, mas a gente tem também muitos ganhos, né? Assim, o Papa, quando ele dizia isso, né? Ele falava sobre esse processo de globalização e como isso nos afeta. A globalização que gera indiferença em relação a isso, a resposta é humana. E sempre será. E a gente tem dados, igual, por exemplo, Porque nós é que estamos aqui, então. depois da Lei Maria da Penha, que se a gente for ver bem, é um desdobramento da Carta dos Direitos Humanos, claro, né? Que a gente teve que fazer isso porque a gente recebeu punição da ONU. Aí, Não conta vamos pensar que foi um empurrãozinho. Não importa a motivação, Os movimentos sociais estavam lá também. Os feminicídios, não vou dizer os feminicídios, né? Mas os homicídios, até então não era chamado de feminicídios, mas os homicídios de mulheres diminuíram 10%. Só no primeiro ano. Da Eu Lei acho Maria que da Penha. Então isso é uma coisa que a gente tem que considerar também. Não, eu acho que a possibilidade também, por exemplo, essa questão. Eu tenho uma mulher hoje que sofre violência. E aí? Quais são os resguardos que ela tem para a busca da proteção, para a manutenção da vida? Onde está o respaldo? Aí ele vai ser legislativo, jurídico. Como é que aplica uma medida protetiva? Puxando aqui agora Não, natural. puxando aqui para o meu lado. Né? Depois da Declaração de Salamanca, que também é um desdobramento da Declaração dos Direitos Como é que é Humanos. Salamandra? Salamanca. Depois da Declaração de Salamanca, né, as crianças, né, ditas especiais, elas ficavam simplesmente renegadas dentro de casa, em hospícios, né? Sim. Hoje, você tem... A partir dessa Declaração de Salamanca, você tem leis que resguardam o direito a essas crianças dentro da escola. Quando a gente vê a evolução de uma criança, né, dita especial, dentro de uma escola, a gente pensa assim, se não fosse aquela declaração, essa criança ia ser simplesmente um pedaço de carne isolado. Eu queria te trucar com a polêmica, a gente não vai entrar aqui agora, porque ela é muito ampla. E se a mãe descobrir que a criança é assim e no útero quiser abortar? É um direito da mãe ou da criança? Entende É uma por que boa eu disse que discussão. até a página 3? E aí, quem vai ser o árbitro? Vai ser uma questão de fé, de política ou de ONU? Essa é uma questão comercial, né? Porque se ela abortar, vai dar dinheiro para as clínicas, então... Entende? Porque Mas a gente nós podia... estamos num vácuo Mas aí, isso aí, no caso, eu acho que é um assunto tão feminino que aí eu vou jogar pra ela. Adoro. Aí eu vou jogar pra ela. Isso é um assunto feminino. Acho que essa é uma polêmica que está estabelecida, assim, né? A gente lida e sempre lidou com dilemas éticos. Esse é um deles. dilema. E aí, como sociedade, a gente ainda precisa se organizar. Acho que não existem respostas prontas. Eu acho que a gente corre um sério risco, sim, de vácuo. Mas há que se também levantar debates. Perfeito. Há que se pensar, assim, na questão do embrião, na questão dessa vida. E há que se pensar nessa mulher e como que o aborto é feito no Brasil, né? Pelo fato de E não como que ser pode haver uma legitimado. morte psíquica da mulher, que é uma legitimado coisa não séria. quer dizer que ele não exista. A morte física e aí a morte psíquica é uma seara ainda mais profunda da gente pensar. Mas, assim, em relação à população com deficiência, né, da gente ser menos capacitista, E a gente- é só agora que a gente discute isso. E isso é desdobramento de discussão de direitos humanos. Comunidade LGBTQIA+. O brasileiro adora falar que o banco de sangue está vazio, que a gente não tem pessoas que doam sangue. A população LGBT foi legitimada a doar sangue em 2020. Considerado como grupo de risco, né? Mas isso isso que eu quero questionar. Isso é uma questão do ponto de Saúde vista pública. política ou do Saúde ponto de vista científico de que pode... Mas o que seria? É um dado... Eu vou averiguar o grupo de risco. Do ponto... simples. Como é que você vai aferir? Mas grupo de risco Bruno, em que Avaliar, ué. Em que Bruno, medida? Não. entra na casa de muito pai de família, em catedrais da Europa, que você vai ver muito grupo de risco, Bruno. Para! Nós vimos de muquinha. O que é isso? Eu fiz se você soubesse a quantidade de mulheres bem casadas. Que tem e AIDS, seu chegam marido levou exatamente. pra casa. Gente. Olha, defensor da pátria e da na família. realidade. Ó, grupo de risco. Aí, se a gente for pensar nessa questão, por exemplo, a gente tá falando realmente de uma cultura que é muito preconceituosa, né? E assim, pra gente vencer esses processos e entender assim, não, gente, não há problema, isso é questão de saúde pública, né? Todo mundo, independente da orientação sexual, quando ela vai fazer doação de sangue, ela é ali testada, manipulada, o sangue é testado. E nós temos que responder um grande razão- questionário. Então... A razão não é... Esse questionário, ele vai ter O problema várias... não é isso, não é o vírus, não é o adoecimento.
e como uma doença só, citando, né? Que é o que as pessoas diretamente pensam, né? Ligam à comunidade por causa de um histórico também, em que a gente não tinha uma política pública de saúde tão satisfatória. Porque hoje isso não é mais uma questão. Isso que você falou do questionário é um ponto interessante. Quando você vai doar sangue, eu, enquanto homem casado, eu vou receber um questionário que vai me perguntar se eu fui numa casa de prostituição. O que eles vão levar aquilo em conta sobre o meu sangue. Pergunta qual foi a última vez que você eu não você concordo. sem camisinha, se Eu você lembro tem quando passeio. eu fui doar, eu fui seminarista, hoje tem muito tempo que eu não dou, né? Você, dependendo da resposta que você dá pra pessoa, ela pega o resto do teste e descarta. Não, sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: não é porque você fala que existem testes que, na minha opinião, tá liberado. Porque falsos negativos podem aparecer. Tá liberado o quê? O sangue. O sangue da comunidade LGBT. Você fala especificamente desse público? Ou de qualquer pessoa? De públicos gerais, entendeu? Sim, Qualquer Tem pessoa. públicos mais propícios a terem doenças venéreas. Isso. E aí, Qualquer pessoa. o que eu quero dizer é o seguinte: essa luta é uma luta Os política. celibatários, não. Os Ah, padres, não, de jeito Eles não nenhum. transam, pelo menos. Não, de jeito nenhum. Os de São Paulo não posso dizer o mesmo. De jeito nenhum. Absolutamente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: merece. você tem que. Eu sou a favor, assim, de você. Acaba com essa bagunça aí. Deixa o menino falar. A gente tem que falar sobre coisa importante aqui. Fala aí, Bruno. Não, o que eu quero. Vocês estão. Mas então, beleza. Se é então esse interesse, faça-se então uma pesquisa e peguem, sei lá, homens de 50 anos, homens de 40 anos, homens de 20 anos, homens que falam que usam drogas, homens que falam que não usam drogas, homens que são padres, homens que não são. E pega esses e classifica. Simples. Faz testes e avalia. Eu acho que as duas coisas não se anulam. O que eu tô querendo perguntar é o seguinte: é cientificamente comprovado? Cientificamente comprovado que não existe problema na doação. A taxa de homens que podem levar, homens casados que podem levar, é igual à de homens que são padres? É o que ele tá querendo dizer. Eu acho que as duas coisas não se anulam. Acho que as duas coisas não se anulam. Acho que do lado Mas de tem que cá... ser analisado antes de você fazer uma definição acho que do dessa. lado de cá, É o que eu tô quero questionando. dizer é que você pode ter uma série de pontos de vista, de observações que podem estar legitimando preconceito, suspeitas sobre determinados grupos. Esse é um ponto. Você está trazendo lá de cá também faz muito sentido, que é, olha, a gente pode fazer uma análise objetiva e empírica para ver em quais grupos você vai ter mais coisa. Agora, a determinação que vem da OMS, ela é feita com base em pesquisa, com base em transformação da sociedade, entender que, de fato, tanto houve um que a momento. revogação aconteceu em função disso, em que a gente está tratando de conjuntura brasileira patriarcal, machista, misógina, que tem preconceito contra a orientação sexual de pessoas LGBTQIA+, e aí a gente acaba com tudo, não é só com a comunidade LGBT, como a gente faz com a deficiência. Associações imediatas. Associações, né? Então, esse é o público que tem a maior concentração de doenças venéreas, como se isso fosse uma verdade, quando não é. Então, hoje disso, quer dizer que uma análise empírica, científica, ela dá base para... testada, ela dá base para que essa possibilidade aconteça. Acho que as duas falas não se anulam, não, se complementam. Não, mas aí... Lados. E aí eu acredito também que, tipo, vai estar em tudo, né? Vai estar em toda a área que a gente for falar, porque é amplo. Né? Falar de direitos humanos é falar da vida, é falar de como a gente se relaciona, como a gente convive, é falar dos nossos valores. Então, por incrível que pareça, a vida dá debate. Muito. Vida dá muito. Daqui a pouco vem as festas de fim de ano. Muito. Muito debate. Bate, quebra, barraco. Mas tá todo mundo junto. Amém? Não, mentira. Tá, não. Amém. Fala, galera. Acompanha com a gente Papo de Sacristia. Curte, comenta, deixa aí a sua opinião. A gente quer te ouvir. E ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço!